presidente guineense José Mário Vaz, a quem o Parlamento tirou ontem os poderes, viajou hoje para participar na Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, que vai analisar a situação política na Guiné-Bissau. José Mário Vaz viajou para Abuja, acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros e a convite do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. A deslocação de José Mário Vaz à Nigéria ocorre quando a Guiné-Bissau vive uma nova crise política e que levou a maioria dos deputados da Assembleia Nacional Popular a aprovar, na quinta-feira, uma resolução que determina a cessação imediata das funções constitucionais do presidente e a sua substituição no cargo pelo presidente do Parlamento. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, o MADEM G15, considerou que esta resolução que determinou o fim das funções do atual chefe de Estado não tem valor jurídico e pede a ação do Ministério Público. O MADEM G15 não participou no debate nem na votação da resolução, que foi aprovada por 54 deputados, os únicos que se encontravam no Parlamento, dos 102 que formam o hemiciclo. O partido fez sair uma nota de imprensa em que considera a resolução falsa, que diz ter sido encomendada por Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, para assaltar a presidência da República através de métodos antidemocráticos, inconstitucionais e criminosos. Segundo o partido mais votado, o segundo partido mais votado nas legislativas de 10 de março, diz que vai encetar todas as diligências necessárias a fim de punir os implicados naquilo que considera ser uma tentativa de golpe de Estado orquestrada pelo Parlamento. O antigo representante especial das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, considerou ontem que o Parlamento guineense é um órgão legítimo, ao passo que o Presidente da República já chegou ao fim do seu mandato. No dia em que o Parlamento guineense retirou os poderes ao Presidente, José Ramos Horta disse em Lisboa que subscreve as preocupações manifestadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português sobre a crise política no país, sobre a retirada dos poderes pelo Parlamento ao Presidente cessante José Mário Vaz. Ramos Horta reconhece que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau é o órgão, neste momento, legítimo. Ramos Horta considerou também que o ONU parece estar completamente com o presidente cessante guineense. O antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, atribuiu ontem o atual momento político a interpretações diferentes do que diz a Constituição sobre o mandato presidencial na Guiné-Bissau. Já o constitucionalista português Jorge Miranda diz que a manutenção de José Mário Vaz no poder, para além do fim do mandato, é uma atitude ditatorial. Constitucionalmente, o Presidente nem sequer foi destituído, já tinha terminado o mandato, portanto, eu já estava a título excepcional ou até abusivamente exercendo as funções de Presidente da República. Terminado o mandato, já não é Presidente da República. Portanto, a votação do Parlamento da Guiné-Bissau foi mais de tipo declarativo do que qualquer coisa comparável ao impeachment de tipo americano ou brasileiro. Mas o facto de ter convocado eleições para novembro não o defendia? Ter convocado eleições para antes do fim do mandato. É o que acontece em qualquer Estado democrático. Quando um mandato termina num certo dia, são convocadas eleições com prazo de 60, 90, 30 dias para que o novo Presidente comece a exercer funções no dia em que termina o mandato do seu antecessor. Portanto, este Presidente, a seu ver, teve uma atitude e teve um ato inconstitucional. Inconstitucional, abusiva e com tendência ditatorial. Resultou da atitude do Presidente um conflito de poderes. A Constituição da Guiné-Bissau é parecida, até porque foi, de algum modo, se inspirou na portuguesa, tem um esquema semipresidencial. E portanto, mas um pouco mais simplificado do que o nosso, mas semipresidencial. E, portanto, há situações em que o bom senso exige uma acomodação dos dois chefes, um chefe do governo e o outro o chefe do Estado.
Acha que se trata mais de uma luta política do que um problema constitucional em si? Não, é uma luta política, mas que resulta de uma Constituição que nunca foi interpretada em termos adequados à sua maneira de ser, ou a Constituição nunca foi feita em termos de se adequar à Guiné-Bissau. Das duas, uma ou simultaneamente são as duas coisas. Olá, sejam bem-vindos. Em Bissau, esta manhã, debate de urgência na Assembleia Nacional Popular. O debate faz-se a pedido da bancada do PAIGC e serve para analisar a situação política. A Guiné-Bissau realizou legislativas a 10 de março, mas o novo primeiro-ministro só foi nomeado no sábado, depois da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental ter admitido impor sanções a quem criasse obstáculos à concretização da ordem democrática e ter imposto, até domingo passado, para a situação ficar resolvida. O presidente guineense, que domingo cumpriu 5 anos de mandato, marcou as presidenciais para 24 de novembro, mas continua sem nomear o governo. E os partidos da maioria parlamentar da Guiné-Bissau vão estar representados na cimeira dos chefes de Estado da CEDEAO, que terá lugar no próximo sábado em Abuja, na Nigéria. Foi o que confirmou à RTP o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, também ele líder do partido União para a Mudança. Agnello Regala disse que o país vive no impasse porque o Presidente da República não agiu a tempo. E hoje a Guiné-Bissau está numa situação difícil, económica e financeiramente, que exige esforços titânicos para o governo honrar os seus compromissos. No entanto, Agnello Regala está otimista que as resoluções da Cimeira poderão ajudar a sair do impasse. Hoje não estaríamos nesta situação. Estou absolutamente convencido de que se o Presidente da República não tivesse engendrado toda esta situação de crise, por razões que acaba de se confirmar, razões de ordem pessoal, na medida em que ele se recusa a nomear de novo Domingos Simões Pereira, porque, alegando a incompatibilidade de ordem pessoal, nunca teríamos chegado a esta situação. O país teria efetivamente arrancado em definitivo para o seu desenvolvimento. O ministro das Relações Exteriores de Angola disse ontem em Lisboa que a Guiné-Bissau não pode ficar refém de caprichos pessoais do presidente cessante, José Mário Vaz, 3 meses após as eleições e continuar sem nomear o governo. Manuel Augusto fez as declarações à Lusa, à margem do encontro anual do Conselho Europeu. Não pode aquele povo da Guiné-Bissau ficar refém de caprichos pessoais. Portanto, a comunidade internacional está atenta e vai aumentar a pressão, se assim quisermos dizer. Infelizmente para nós sentimos que a comunidade económica regional, que é neste caso a CEDEAO, infelizmente está dividida no que diz respeito à Guiné-Bissau, e esta é uma das razões pelas quais alguns atores políticos na Guiné-Bissau tentam tirar proveito. O chefe da diplomacia angolana anuncia também que a atual situação política na Guiné-Bissau vai ser analisada no próximo Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que terá lugar na cidade do Mindelo, em Cabo Verde, no próximo dia 19 de julho. Nós vamos ter uma reunião ministerial, o Conselho de Ministros da CPLP reúne-se entre dias no Mindelo, aliás, e vamos tomar decisões ainda mais fortes. Acreditamos, estamos otimistas que aqueles que estão a tentar impedir o processo na Guiné-Bissau vão acabar por desistir e dar conta que não há clima para continuarem a manter um país e um povo refém. Olá, sejam bem-vindos.
O governo português ficou surpreendido pelo facto do presidente guineense não ter dado posse ao governo proposto no domingo pelo primeiro-ministro. O ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que a comunidade internacional espera esclarecimentos do chefe de Estado guineense sobre a nomeação do novo executivo. Vimos depois, com alguma surpresa, que o governo não tinha sido empossado e esperamos que haja esclarecimentos sobre esse facto e que o presidente da Guiné-Bissau possa dizer aos seus países amigos, à região a que a Guiné-Bissau pertence e à comunidade internacional, como intenciona completar este processo, porque evidentemente todos nós sabemos, é uma questão de senso comum, que um primeiro-ministro nomeado, mas incapaz de formar o seu governo, não é um primeiro-ministro que esteja em condições de exercer plenamente as suas funções de primeiro-ministro. O chefe da diplomacia portuguesa disse esperar que o presidente José Mário Vaz se pronuncie sobre os próximos passos e apelou à calma e à contenção dos atores políticos guineenses. Vamos aguardar, pedindo naturalmente a máxima contenção a todas as partes, porque uma coisa é certa, a população da Guiné-Bissau não merece a instabilidade institucional que o país vive há já tanto tempo. E merece, ao contrário, que o Estado funcione, que as instituições funcionem e que a Guiné-Bissau possa aproveitar plenamente todos as intenções, as propostas de cooperação que vem recebendo de vários países, incluindo os países da CPLP. O presidente do PAIGC viajou esta terça-feira para Nova Iorque, onde terá encontros nas Nações Unidas sobre a situação política na Guiné-Bissau. Isto depois de Domingos Simões Pereira ter acusado ontem o chefe de Estado cessante da Guiné-Bissau de tentar realizar um golpe de Estado com o apoio do Senegal para nomear um governo de iniciativa presidencial. Os partidos da maioria parlamentar disseram ontem que vão formar governo e exigir a responsabilização de quem não cumpre regras democráticas. Tentativa de intentona ou não, a verdade é que a nomeação do primeiro-ministro Aristides Gomes foi antecedida de vários cenários. A explicação é do líder do PAIGC, que anunciou nomes de outras individualidades que deviam ser nomeados primeiros-ministros de iniciativa presidencial. 9 horas não teve confirmação de como forças de ordem estavam a distribuir para instituições. 9h30, então eu vou conta de tudo instituições. E até 10h30 de noite, o Presidente da República estava determinado a nomear Edmundo Mendes como primeiro-ministro e a nomear esse governo. Nos últimos minutos, nós vimos ouvir como não, e por que ser do Edmundo Mendes e por ser do Malan Sambu. Mas sempre um primeiro-ministro de sua iniciativa. E foi 11h de noite que não teve informação desses elementos que mencionava já que entram no palácio. Então, nunca teve tempo para mais nada, não contacta simplesmente sobre a região, não falar. Um golpe de Estado está em curso na Guiné-Bissau. Um golpe de Estado perpetrado pelo próprio Presidente da República. E bom para eu tomar nota e para eu poder acompanhar. Por isso, com o fim do mandato, os partidos da maioria parlamentar anunciam que todos os atos do Presidente da República são ilegais. Todo ato de José Mário Vaz associado a posto de Presidente da República ilegal e inconstitucional e não constitui uma base que amanhã ele vai ser obrigado a responder dele junto de barra de crime. Será preciso a intervenção da CDAO novamente para desbloquear a situação política na Guiné-Bissau. A CDAO tem a cimeira agendada para dia 29 deste mês em Abuja. Campeã em título, a seleção dos Camarões inicia a campanha na CAN 2019 com um encontro esta terça-feira às 18 horas de Lisboa, diante da Guiné-Bissau.
É uma partida do Grupo F, ainda que amplamente favoritos, os camaroneses enfrentam uma equipa que vai fazer tudo por tudo para passar esta primeira fase da Taça das Nações Africanas. Segundo o selecionador guineense, os Djurtos estão focados e querem surpreender. Bassirou Kandé reconhece as dificuldades da missão, sabe que não vai ser fácil garantir a qualificação num grupo que inclui o Ghana, com 4 troféus na prova, o Benin e os Camarões, campeões em título. O jogo vai decorrer na cidade de Ismaília, num estádio sob pressão. Realmente é um grupo de morte, como podemos dizer. Camerun, Ghana e Benin. Realmente, em termos de história, é uns países mundialmente conhecidos. E a Guiné-Bissau, como disse, é um país pequeno, mas é um país humilde. Neste momento, sabemos que há muita pressão e há muitas dificuldades em termos de jogo jogado. Mas cada jogo é o seu jogo. Nós, a Guiné-Bissau, não vamos mudar nada a nossa identidade por causa de um jogo. Vamos fazer o nosso jogo. O que nos deixarem jogar, vamos tentar jogar. Por isso, o nosso objetivo principal é tentar passar à segunda fase. O presidente guineense José Mário Vaz, a quem o Parlamento tirou ontem os poderes, viajou hoje para participar na Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, que vai analisar a situação política na Guiné-Bissau. José Mário Vaz viajou para Abuja, acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros e a convite do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. A deslocação de José Mário Vaz à Nigéria ocorre quando a Guiné-Bissau vive uma nova crise política e que levou a maioria dos deputados da Assembleia Nacional Popular a aprovar, na quinta-feira, uma resolução que determina a cessação imediata das funções constitucionais do presidente e a sua substituição no cargo pelo presidente do Parlamento. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, o MADEM G15, considerou que esta resolução que determinou o fim das funções do atual chefe de Estado não tem valor jurídico e pede a ação do Ministério Público. O MADEM G15 não participou no debate nem na votação da resolução, que foi aprovada por 54 deputados, os únicos que se encontravam no Parlamento, dos 102 que formam o hemiciclo. O partido fez sair uma nota de imprensa em que considera a resolução falsa, que diz ter sido encomendada por Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, para assaltar a presidência da República através de métodos antidemocráticos, inconstitucionais e criminosos. Segundo o partido mais votado, o segundo partido mais votado nas legislativas de 10 de março, diz que vai encetar todas as diligências necessárias a fim de punir os implicados naquilo que considera ser uma tentativa de golpe de Estado orquestrada pelo Parlamento. O antigo representante especial das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, considerou ontem que o Parlamento guineense é um órgão legítimo, ao passo que o Presidente da República já chegou ao fim do seu mandato. No dia em que o Parlamento guineense retirou os poderes ao Presidente, José Ramos Horta disse em Lisboa que subscreve as preocupações manifestadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português sobre a crise política no país. Sobre a retirada dos poderes pelo Parlamento ao Presidente cessante José Mário Vaz, Ramos Horta reconhece que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau é o órgão, neste momento, legítimo. Ramos Horta considerou também que o ONU parece estar completamente com o presidente cessante guineense. O antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, atribuiu ontem o atual momento político a interpretações diferentes do que diz a Constituição sobre o mandato presidencial na Guiné-Bissau. Já o constitucionalista português Jorge Miranda diz que a manutenção de José Mário Vaz no poder, para além do fim do mandato, é uma atitude ditatorial. Constitucionalmente, o Presidente nem sequer foi destituído, já tinha terminado o mandato, portanto eu já estava a título excepcional ou até abusivamente exercendo as funções de Presidente da República.
terminado o mandato, já não é Presidente da República. Portanto, a votação do Parlamento da Guiné-Bissau foi mais de tipo declarativo do que propriamente qualquer coisa comparável ao impeachment de tipo americano ou brasileiro. Mas o facto de ter convocado eleições para novembro não o defendia? Convocado eleições para antes do fim do mandato. É o que acontece em qualquer Estado democrático. Quando um mandato termina num certo dia, são convocadas eleições com prazo de 60, 90, 30 dias para que o novo Presidente comece a exercer funções no dia em que termina o mandato do seu antecessor. Portanto, este Presidente, a seu ver, teve uma atitude e teve um ato inconstitucional. Inconstitucional, abusiva e com tendência ditatorial. Resultou da atitude do Presidente um conflito de poderes. A Constituição da Guiné-Bissau é parecida, até porque foi, de algum modo, se inspirou na portuguesa, tem um esquema semipresidencial. E portanto, um pouco mais simplificado do que o nosso, mas semipresidencial. E, portanto, há situações em que o bom senso exige uma acomodação dos dois chefes, um chefe do governo e o outro o chefe do Estado. Acha que se trata mais de uma luta política do que um problema constitucional em si? Não, é uma luta política, mas que resulta de uma Constituição que nunca foi interpretada em termos adequados à sua maneira de ser, ou a Constituição nunca foi feita em termos de se adequar à Guiné-Bissau. Das duas, uma ou simultaneamente são as duas coisas. Não é?